Boa tarde, senhoras e senhores. Obrigado pela presença de todos e de todas. Eu, ministro Valdez, fomos designados pelo presidente Lula para coordenarmos a presença, as ações do governo federal aqui no Estado. Estamos aqui desde a semana passada. Fomos a Brasília na última segunda-feira para participarmos das reuniões, de discussões sobre as medidas que serão adotadas e fizemos uma reunião presencial com todo o grupo do governo que está acompanhando a situação do Rio Grande do Sul. Fizemos reunião com o presidente Lula e já retornamos hoje ao Rio Grande do Sul e viemos acompanhados também da ministra Simone Tebet, do prefeito de Araraquara, Edinho Silva, e também da primeira-dama, Janja. A primeira-dama coordenou uma iniciativa de arrecadação, onde participaram vários empresários, entre eles influenciadores como Felipe Neto e outros influenciadores, e arrecadaram um recurso que foi utilizado para a aquisição de 220 purificadores de água. Uma empresa de São Paulo que desenvolveu uma tecnologia que hoje tem sido utilizada na África, está sendo utilizada em Gaza por organismos internacionais, que é uma tecnologia muito eficiente e de fácil manuseio. E nós trouxemos hoje 220 purificadores. Cada purificador tem a capacidade de purificar 5 mil litros de água por dia. Isso nos permitirá purificar 1.100.000 litros de água dia. Na medida que na vida do presidente Lula, no domingo, e da Janja, foi várias vezes mencionado para eles a necessidade de que nós pudéssemos encontrar uma forma de ajudar no tema da água. O objetivo original nosso era visitarmos Canoas, São Leopoldo, Guaíba e Porto Alegre. Mas, infelizmente, as condições meteorológicas dificultaram muito que a gente pudesse cumprir na totalidade essa missão. E nós estivemos em Canoas, fizemos as visitas no abrigo dos sindicatos metalúrgicos, fizemos uma reunião com várias pessoas na Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal e fizemos as reuniões com os prefeitos de forma virtual, a Janja e o Edinho, simbolizando com o prefeito Ari Vanazzi, com o prefeito Marcelo Maranata, a entrega desses equipamentos. Esse avião também veio com uma carga muito grande de produtos de higiene, fraldas geriátricas, absorventes, além de uma série de outros produtos ligados à higiene pessoal, né? E também produtos higiênicos de primeira necessidade para limpeza, principalmente, né? Esse material todo já foi descarregado na base aérea de Canoas. Vai vir um outro avião da Azul, trazendo um complemento dessa carga, com grande quantidade também de água, alimentos não perecíveis. E uma ação que tem sido uma marca dessa tragédia, que é a capacidade de mobilização do voluntariado e da disposição de colaboração que a gente vê em todo o Brasil. Hoje, e a gente quer fazer um agradecimento aos grupos que se organizam em todo o Brasil, a logística que tem sido utilizada, inclusive os Correios têm uma parceria muito importante conosco para ajudar no recolhimento, na distribuição desses donativos, dessas doações. E a nossa ideia também é que a ministra Simone Tebet fizesse uma coletiva à imprensa, mas, infelizmente, também por questões meteorológicas, nós fomos obrigados a antecipar o retorno da comitiva e nós vamos permanecer aqui no Estado, eu e o ministro Valdez. A partir de amanhã vamos intensificar também um trabalho de visita aos municípios e vamos também fazer de forma muito rápida a distribuição desses purificadores.
na medida que nós temos hoje cerca de 70 mil pessoas em abrigos, nós, infelizmente, ainda temos um número de pessoas desaparecidas superior a 100 pessoas. Isso faz com que o trabalho de resgate não cesse, mas, cada vez mais, há necessidade de uma logística e de uma capacidade de trabalho para os abrigos. 70 mil pessoas no abrigo significa em torno de 150 mil refeições por dia. Significa a necessidade de água potável, banheiros, material de limpeza, material de higiene, pessoas que estão acamadas, pessoas doentes, crianças, um grande número de pets dentro dos abrigos, situação que envolve segurança. Tudo isso faz com que o tema dos abrigos hoje seja motivo de uma grande atenção e de um trabalho do governo federal, sempre com o objetivo de apoiar o governo do Estado e as prefeituras. Nosso trabalho é um trabalho subsidiário, um trabalho complementar, para ajudar o governo do Estado e as prefeituras, e é dessa maneira que nós vamos trabalhar. Já instalamos o nosso escritório, que está funcionando ali na Caixa Econômica Federal, na Avenida Independência. Vários órgãos do governo já destacaram pessoas, nós temos já uma pessoa da AGU, destacada especificamente, vamos ter também pessoas do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas, além dos órgãos de governo, para o trabalho de orientação, né? E também de informação. Antes de passar para o ministro Valdez, o DENIT, e eu falava agora há pouco com o ministro Renan, vai fazer pelo menos um boletim diário de atualização da liberação de trechos rodoviários. Nós temos 600 homens hoje trabalhando. No caso do DENIT, nós temos uma situação que, pelo fato de que já existem contratos no Estado, você consegue ter uma rapidez muito grande para mobilizar com emergência essas equipes. E nós já temos alguns trechos na BR-290, na BR-392, que já foram, né, já foi possível realizar uma obra devolvendo a trafegabilidade, e isso para nós é muito, muito importante. Então, eu vou passar para o Valdez, depois o Edgar tem algumas informações sobre a questão das cestas básicas, que começam também já o trabalho mais forte de distribuição, junto com a Conab do MDS. O Volney tem algumas informações também sobre os planos de trabalho que já foram aprovados. E o Maneco é a pessoa que é o nosso ponto de contato no sentido da organização da agenda, do dia a dia, do trabalho aqui no nosso escritório. Ministro Valdez. Muito bem. Cumprimentar o colega ministro Pimenta, Edgar, Maneco, secretário nacional Volney. A palavra de ordem do presidente Lula para todos os ministros, na reunião que o nosso colega Rui Costa coordena, e para o ministro Pimenta e a mim, tem sido diariamente reforçar os esforços no sentido de resgatar pessoas, salvar pessoas. Quer dizer, essa frente ela tem que permanecer cada vez mais intensa. Cuidar das pessoas abrigadas, porque os desafios são inúmeros, que o ministro Pimenta está aqui citando alguns, são inúmeros os desafios. Afinal, ter 70 mil pessoas, que já deve ser o número de agora à tarde, amanhã deve subir isso a quase 80 mil, abrigadas, é um desafio gigante, mesmo que isso esteja concentrada em 8, 9 cidades, a maior parte aqui mesmo na região metropolitana, é onde está o maior número. Então, cuidar dessas pessoas, que alimentação, água, né, segurança, higiene pessoal, enfim, são muitos desafios. Ao mesmo tempo, também, a recomendação dele, por isso que tem muitos ministros trabalhando nesse momento, todos os dias ver como ter ação garantindo reabastecimento. Então, não é fácil, né, garantir o reabastecimento, porque, ao mesmo tempo que a gente fala das 70 mil pessoas abrigadas, quase 160 mil em casas de parentes, nós estamos falando de 1,5 milhão de pessoas afetadas, e os que não estão afetados diretamente, quando há desabastecimento também,
tem muito problema. Por isso que um bom exemplo aí é todo o esforço que o ministro Renan tem feito para que os corredores prioritários, por onde deve passar tudo que se precisa para chegar a produtos públicos e privados, na grande Porto Alegre e em outras regiões é prioridade. Então, esse trabalho é intenso dia e noite. E restabelecer serviços públicos, quer dizer, reabastecer e restabelecer serviços públicos, quantos forem possíveis nesse momento, em regiões que a água já baixou, a gente trabalhar. Muitos deles são da prefeitura, que a gente está na parceria, hora do governo do estado que nós estamos na parceria, e alguns do governo federal. Então, lógico que nós temos tantos outros temas sendo tratados, mas resgatar pessoas, salvar vidas, cuidar dos abrigados, restabelecer serviços públicos e cuidar do reabastecimento daquilo que for possível é prioridade diária. E isto, nós estamos aqui juntamente com o Pimenta, sob a liderança do Pimenta, com o escritório em Porto Alegre, estamos já baseados também em Santa Maria, e agora, mesmo por dificuldade, as pessoas estão chegando para se basear em Lajeado, para a gente ficar em regiões de conexão ali, de contato. O auxílio nosso, o apoio nosso no planejamento dos prefeitos do governo do estado é permanente. Hoje mesmo, o governo do estado nos solicitou apoio aí para combustível, para aeronaves, né, e uma série de outras coisas. Aprovamos um plano aí rápido de 2 planos de 12 milhões de reais, não é isso, Vonei? 13 milhões e meio. Então, a gente está numa agilidade muito grande. E são centenas de planos dos municípios, nós estamos auxiliando a fazer os planos, entrar no sistema, aprovar rapidamente para poder isso na parte da defesa civil, que tem todo um apoio aí no que diz respeito à ajuda humanitária. Então, esse trabalho nós vamos manter durante todo o período de ajuda humanitária e depois vamos ficar com esses escritórios auxiliando nas questões dos restabelecimentos e reconstrução, que é o maior desafio, porque aí envolve cálculos municipais, cálculos estaduais e até federais. Então, nós vamos estar recolhendo, né, ali próximo do governador e a equipe dele, dos prefeitos, as demandas todas. Em relação à retaguarda orçamentária e financeira, ela já está criada, certo? Mesmo que ainda tenham medidas para o presidente Lula anunciar, mas já está criada a retaguarda com a iniciativa que o presidente teve de mandar o decreto para o Congresso Nacional, alinhado com o Congresso Nacional, para votar a calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul. Então, a partir daí, todos nós ficamos muito ansiosos e é importante, né, números, informações, orçamento, quanto de dinheiro está entrando, mas assim, são centenas de ações do governo federal, a gente atualiza números a todo momento, são centenas, né? Eu poderia aqui pegar um relatório que a gente fechou de manhã, de tudo que cada ministério está fazendo no Rio Grande do Sul. É um negócio impressionante. E aí a gente passa a se desapegar, quanto é que de dinheiro está sendo colocado, quanto não está sendo colocado, porque não é o que mais importa nesse momento. O que importa é que todos os recursos necessários sejam orçamentário e financeiro, humano, tecnológico, como é agora a questão dos equipamentos aí para tratar a água. Já pensou 1.100.000 litros de água tratada por dia que vai ter a capacidade? Então, isso dá para assegurar a água tratada em todos os abrigos, que a partir de amanhã já vai ser distribuída, iniciar instalação. Então, os recursos são todos que são necessários para a gente fazer, né, a ajuda que precisa ser feita e depois trabalhar a reconstrução. Então, o Vonei pode detalhar um pouco mais as informações na relação com os prefeitos, mas eu só, mais uma vez, assegurar que permaneceremos aqui e vários colegas virão fazendo a sua força-tarefa, como o Alexandre Silveira já teve na parte da energia, o Juscelino está vindo agora amanhã, toda a parte de conectividade, cuidar, liderar pessoalmente, a Nízia já veio, vai voltar. Daqui uns dias está chegando também o Hélito Dias, que já esteve com a equipe dele aqui, né? O Fávaro está vindo já para tratar da questão da agricultura junto com o Paulo Teixeira, e eu poderia aqui dizer todos os ministros que já estão escalados, para vir, lógico, no tempo também certo, porque tem prioridades na ordem do dia, que se a gente também
for tratar daquelas que pode ser no dia seguinte, né, às vezes tira a energia do foco principal, que é resgatar pessoas, cuidar dos abrigos, onde as pessoas estão, e restabelecer o máximo que nós pudermos dos serviços públicos e também do abastecimento das cidades. Então, obrigado aí. Volney. Ministro Pimenta, ministro Valdez, colegas de governo federal. Bem, fazer aqui um breve relato. Nós fechamos o dia de ontem, aliás, à noite já, 30 planos de restabelecimento e a maioria de ajuda humanitária. Esses 30 planos foram apresentados por 27 municípios. Fechamos ontem à noite, então, com 22 milhões de apoios a esses 27 planos. Na manhã de hoje, a gente já foi procurado, estávamos aqui na Cavalaria, né? Fomos procurados pelo governo do Estado, que nos apresentou uma demanda urgente, 40 aeronaves, helicópteros, do governo do Estado do Rio Grande do Sul e as outras, dos outros estados, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, que estão aqui ajudando, né, nesse desastre, nessa crise que estamos vivendo. Então, 40 aeronaves que precisavam de recursos para combustível, abastecimento com urgência. Então, a demanda foi colocada, 12 milhões e mais 1,6 milhão para atendimento de veículos leves, caminhões, caminhonete, equipamentos, máquinas. Bom, prontamente a gente atendeu, aprovou o plano e hoje ainda, no dia de hoje ainda vai ser empenhado. Então, a gente fecha amanhã, né? A gente fecha a parte da manhã com os 22, mais o de hoje já temos 37 milhões de planos aprovados. Então, e uma outra informação que é importante é a portaria 1466, de 7 de maio, de ontem, que o ministro Valdez assinou ontem, facilitando aí aqueles municípios que têm alguma dificuldade a mais para fazer plano de assistência, eles podem pedir de uma maneira imediata os recursos em função da sua população. Então, a regra é a seguinte: para aqueles municípios que têm população até 50 mil, imediatamente, sem ver plano, nós podemos liberar R$200 mil. Aqueles que estão com a população entre 50 e 100 mil, imediatamente podemos liberar até R$300 mil. E aqueles com população acima de R$100 mil, liberamos R$500 mil. Repita mais uma vez, independente dos planos. Tá? Continuam fazendo os planos, mas independente dos planos. Espera lá. Independente dos planos. Não foi isso. A portaria eu vou ter que falar novamente, porque não foi isso que saiu na portaria do senhor. Bem, eu volto, mas daqui a pouco falo da portaria. Deixa eu olhar. Não, é exatamente isso. É exatamente isso. Até 50 mil pessoas, o valor de R$200 mil. Para entre 50, mais de 50 e menor que 100, R$300 mil. E acima de 100 mil pessoas, R$500 mil imediatamente. O prefeito precisa mandar um ofício para a Secretaria de Proteção e Defesa Civil, solicitando o apoio para ajuda humanitária. Basta isso e a gente já consegue transferir na conta da Defesa Civil, através do Banco do Brasil, para o prefeito fazer as compras que ele achar necessárias dentro da orientação operacional que nós temos para ajuda humanitária. Eu acho que é isso. O governo do Estado... É muito importante que as pessoas fiquem bastante cientes. Isto é um valor para ajuda imediata. Quer dizer, isso não quer dizer que não terão outros valores a partir dos planos. Isso é para garantir, porque nós precisamos que a pessoa que está no abrigo precisa de água, precisa de comida, precisa de coberta, precisa de colchão, precisa de banheiro químico, precisa de material de higiene. Então, nós estamos facilitando a vida das prefeituras muito. Mediante o ofício, já vai imediatamente o dinheiro para que, enquanto a prefeitura apresenta o plano,
ela já tenha na Caixa um recurso para que ela possa dar uma resposta imediata para a demanda que ela tem. Evidente que, para alguns municípios, esse valor é só o suficiente para alguns dias, mas são os dias necessários para que o município possa elaborar o plano para poder acessar, então, um valor maior, como já aconteceu ontem com a aprovação dos planos de trabalho, não é, Volney? É isso, né, Volney? Assim, para facilitar o entendimento, a nossa orientação operacional ela se compõe de cesta básica, água, kit limpeza, kit alimentação e combustível. Se o prefeito achar que naquele momento o que ele mais precisa é de combustível, ele pode colocar esse recurso inteirinho em combustível. Se ele achar que o importante naquele momento, o mais importante é a cesta básica, ele compra inteirinho esse recurso em cesta básica. Então, assim, ficou muito à vontade para ele fazer a compra imediatamente e apoiar a população que precisa. Ministro Paulo Pimenta, ministro Valdez, secretário Volney, secretário Maneco. A Conab está atuando em parceria com o MDS. Ainda na quinta-feira foi feito o depósito para a empresa que está com a licitação, uma das empresas que entregam os alimentos nesses momentos de extremos. E essa madrugada chegou os primeiros carregamentos. Nós estamos utilizando o depósito, a unidade armazenadora de Canoas, da Conab, e lá centralizar os alimentos que fazem parte, então, dessas cestas. Já foi encaminhado a compra de mais 45 mil, então serão 97 mil cestas de alimentos. Nós estamos atuando prioritariamente nos alojamentos, nos abrigos, onde estão as pessoas fora das suas casas. Hoje já foi feita a entrega para 25 cozinhas solidárias que estão nessa rede de solidariedade montada pela sociedade civil, fazendo alimentação e abastecendo essas milhares de pessoas que estão nos abrigos. Atendemos cozinhas solidárias, associações de moradores, pescadores, comunidades indígenas, comunidades específicas. Tudo está centralizado na superintendência da Conab, através do e-mail rs.sureg@conab.gov.br. É importante que as entidades e também as prefeituras façam chegar suas demandas até a Conab e a gente procederá com urgência à distribuição. Toda essa logística que está empregada no resgate de pessoas, se houver necessidade, será empregado também para levar esses alimentos, kit de higiene, de alimentação, os itens básicos. A alimentação faz parte dos itens básicos. É importante registrar também que nós estamos trabalhando com o limite da necessidade. Alimentação são itens básicos e não pode faltar, e com urgência a gente vai fazer o abastecimento. Também, ministros, a Conab está, por determinação do governo, observando a nível nacional também a questão do abastecimento. Já que somos um estado produtor, parte da nossa produção ainda não havia sido colhida, que é a questão do arroz, onde 70% do arroz nacional é do nosso território gaúcho, 15% está embaixo da água, mais uma parte está nos armazéns, em algumas regiões a água também chegou nesses locais. Por isso, então, que o presidente determinou que a Conab faça a importação de 1 milhão de toneladas de arroz. Nós estamos preparando a medida provisória em conjunto com o Ministério da Agricultura e do MDA, para termos essa liberação. Obviamente que não será comprado 1 milhão de toneladas de uma vez só. Nós estamos observando com muita atenção e sensibilidade também os produtores do nosso estado, do nosso país. Não é para competir com a nossa produção local, mas a gente vai escalonar na medida do necessário. Será feita a compra dessa liberação de até 1 milhão de toneladas, prioritariamente será comprado do Mercosul, porque a produção do arroz no Mercosul é semelhante à nossa produção aqui do Rio Grande do Sul e a produção nacional. Será direcionado esse produto para a região norte, nordeste e sudeste. Não virá arroz de fora aqui para o Rio Grande do Sul, nem para a região sul e nem para a região centro-oeste, que é uma região que está se mobilizando também na produção de arroz. Muito obrigado. Vamos abrir para alguma pergunta, pessoal? Pega o microfone lá para o Paulo Egídio.
Oi. Bem, deixa eu passar da faixa aqui, senão vai dar microfone. Boa tarde, ministros, demais autoridades. Gostaria de perguntar o seguinte, principalmente aos ministros, né? Se fala ainda numa espécie de orçamento de guerra vindo aqui para o Rio Grande do Sul para poder recuperar o Estado. E o Congresso já aprovou o decreto mandado pelo presidente Lula, que vai agilizar a liberação dos recursos. Eu gostaria que os senhores explicassem, assim, na prática, o mais didaticamente possível, como é que vai funcionar o fluxo de liberação desse recurso, para que se tenha acesso tanto pelo governo do Estado quanto pelas prefeituras. E, se puder, o secretário Volney confirmar, por favor, se esse valor mencionado nos planos de trabalho ele já está liberado para acesso ao governo do Estado, aos municípios, ou se ainda depende de alguma liberação, algum ato do governo. Muito obrigado. Muito bem. Nós vamos até sexta-feira, o prazo estabelecido para que os ministérios apresentem uma estimativa do valor necessário, não o valor definitivo, mas o valor necessário para as primeiras ações. Então, por exemplo, o Ministério da Educação, quantas escolas foram atingidas, quantas escolas de educação infantil, mobiliário, ônibus, Ministério da Saúde, né? Temos aí 17 hospitais parados, mais de 100 unidades de saúde no Ministério das Cidades, MDA, Ministério da Agricultura, MIDIC, né? Então, há um trabalho sendo feito nesse momento, transportes, cidades, integração, para que a gente possa saber exatamente o valor mínimo dessa medida. Por quê? Porque essa medida ela vai excepcionalizar a possibilidade de execução orçamentária em função da calamidade, permitindo que esse recurso possa ser utilizado sem a mesma regra fiscal e sem o controle do teto de gastos. Agora, veja bem, cada ministério desses ele tem uma sistemática diferente. Não vai deixar de existir essa sistemática diferente, né? Então, por exemplo, o Ministério da Saúde, do trabalho que nós fizemos lá no Vale do Taquari, foi muito rápido. A apresentação dos projetos foi feita direta, inclusive para hospitais comunitários que atuam com o SUS. O Ministério da Educação foi pelo FNDE da mesma maneira. Então, os planos de trabalho foram apresentados no FNDE. O Ministério dos Transportes, execução direta. Já é uma outra situação. O Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, nós estamos falando aqui de renegociação de dívidas, de crédito. Já é uma outra circunstância totalmente diferente da situação que diz respeito ao Ministério dos Transportes. O Ministério das Cidades, nós tivemos que fazer um levantamento em cada cidade, tanto na zona urbana quanto na zona rural. A partir, inclusive, daquele diagnóstico, surgiu um programa novo, que foi o Minha Casa Minha Vida Calamidades, porque não existia previsão de Minha Casa Minha Vida fora da zona urbana, e que possibilitou, inclusive, que aqui no Rio Grande do Sul fossem contempladas 1.670 moradias por esse novo programa. Então, na medida que a medida provisória for editada, ela também vai ter uma sistemática, para que cada ministério, cada área de atuação, siga esse rito. No Ministério da Integração, na Defesa Civil, também tem uma metodologia que vai continuar existindo, né? Aí você vai ter pontes, estradas, né? Obras de infraestrutura, um conjunto de investimentos que também nós tivemos no Vale do Taquari, nós temos em outras regiões do país, mas que, no caso, ele vai estar excepcionalizado porque vai ser um orçamento a mais do que aquele orçamento que o Ministério já dispõe. Sobre a questão dos recursos, Volney, já está pronto, liberado, aquele dos municípios de ontem? Os 37 milhões, até hoje à noite, a gente empenha tudo. O recurso das prefeituras de ontem e o do governo do Estado de hoje, esses 37 milhões primeiros estarão empenhados até hoje à noite. Portanto, o empenho é, para quem lida com o serviço público, é a autorização da despesa, né? A partir do momento que está empenhado, o município e o Estado está autorizado a realizar a despesa.
Em 2 dias entra o dinheiro. Perguntas? Atenção. Deixa eu fazer aqui dar um exemplo do que o ministro Pimenta explicou aqui para vocês. O ministro Renan é responsável de reconstruir uma ponte ou uma estrada federal. Está com orçamento lá, o presidente Lula está garantindo e ele já está atuando. Então, a estrada federal, caiu uma ponte, o Ministério do Transporte vai lá e vai reconstruir a ponte com recursos que o presidente Lula está garantindo. Mas caiu uma ponte dentro de um município. Aí o prefeito vai apresentar a demanda para a gente vai garantir o dinheiro para aquele município construir a ponte. Mas caiu uma ponte na região metropolitana, na estrada do governo do Estado. Aí o governador Eduardo Leite apresenta a demanda daquela ponte para o Ministério da Integração, a gente garante o dinheiro para construir a ponte. Então, olha só, 3 situações diferentes para construir ponte. A ponte que o prefeito vai construir, a ponte que o governo do Estado vai construir, a ponte que o próprio governo federal vai construir, porque as vias são diferentes e têm responsabilidade diferente. O que é importante saber é que o presidente Lula está garantindo dinheiro para reconstruir todas as pontes. Ora com a prefeitura, ora com o governo do Estado, ora com o governo federal. E essa sistemática segue em cada política pública pelo rito que o ministro Pimenta informou aqui. E o presidente Lula anunciou ontem que o sistema para que os municípios protocolem as suas demandas da saúde e da educação já está aberto. Então, desde ontem, os municípios podem apresentar no sistema, diretamente no Ministério da Saúde e no Ministério da Educação, as suas demandas nessas 2 áreas. Pergunta? Ministro, boa tarde. Ministros, boa tarde, secretários. Preto, boa tarde também. Natália, do SBT. Vocês falaram mais da doação que foram feitas, dos recursos liberados, mas essa informação confirmada de que se vai usar a base aérea de Canoas para esses voos comerciais e que outros 7 aeroportos regionais, vocês podem detalhar também como é que está isso e quando, de fato, já começa essa operação? Olha, o ministro está reunido ainda. Nós vamos conversar com o ministro hoje. Então, logo a gente tenha essa informação, a gente pode disponibilizar essa informação. A gente vai conversar com o ministro hoje, depois da reunião que ele tem com as operadoras. O ministro está reunido e nós queremos ter uma reunião com ele hoje, no final do dia, para poder ter uma informação mais atualizada sobre a questão dos aeroportos. Ministro Pimenta, boa tarde. A segurança, além de toda a questão do desastre aqui no Rio Grande do Sul, eu posso dizer que seria um segundo tema que as pessoas se preocupam, né? Porque a gente vê muitos casos de violência em Porto Alegre, na região metropolitana. A Força Nacional já foi autorizada a ataque no Estado, 400 policiais. Mas eu queria entender se o senhor pudesse falar sobre isso. Qual é esse tipo de operação que vai ser feito aqui, está sendo feito na região metropolitana, com os policiais da Força Nacional e todas as forças de segurança, porque, pelo menos nós da imprensa, não paramos de receber relatos de violência. Inclusive, hoje, na cidade de Viamão, um suspeito foi preso de ter estuprado uma criança de 6 anos. Então, assim, e aproveitando também, se possível, se vocês pensam, junto com o Ministério Público, de fazer algo especial para crianças, abrigos para crianças, porque, realmente, a cada minuto, a gente recebe novas denúncias desse tipo de crime aqui na região metropolitana, Canoas, São Leopoldo e Viamão. Muito obrigada. Olha, vou repetir o que eu disse no início, né? O governo federal ele atua de forma suplementar e de forma complementar, né? Quer dizer, nós não estamos aqui substituindo as funções das instituições do Estado que têm por direito e por obrigação responderem nas suas áreas de atuação. A Força Nacional de Segurança, ela é mobilizada por solicitação, por reivindicação. Houve uma primeira reivindicação para que fossem mobilizados 117 homens, que já estão trabalhando. Naturalmente, que um trabalho como esse, ele é um trabalho centralizado. Então, a partir do momento que a Força Nacional de Segurança chega, ela se coloca, né, se apresenta e passa a fazer parte do sistema normal, integrado da segurança pública do Estado, junto, inclusive, com as forças de segurança. Eu sabia, por exemplo, que eles estavam atuando em São Leopoldo, Canoas, Nova Santa Rita, né?
Havendo uma nova solicitação, e já há uma tratativa nesse sentido, nós podemos chegar a 600 homens da Força Nacional de Segurança para atuarem aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Chegou também, isso é importante, um efetivo da Polícia Federal, chegou também um efetivo que vai atuar na área de inteligência. Só a título de informação, chegou também hoje o pessoal da Força Nacional do SUS, né, um grupo grande de profissionais da área da saúde. Essas questões sobre gerenciamento de abrigo, ela não é uma questão que está sob nossa alçada, né? Essa é uma questão que está sob a alçada do governo do Estado e das prefeituras municipais, né? Então, não cabe ao governo federal descer no detalhe de como que a prefeitura vai organizar. Isso envolve questões de cada cidade, do conselho tutelar, da assistência social, do juizado da criança e do adolescente, né? Então, eu acho que cada município tem uma autonomia. E, na medida que as demandas vão sendo encaminhadas para nós, a gente atua no sentido de poder ajudar a poder dar uma resposta, poder dar esse suporte. Boa tarde, ministros. Há possibilidade de ampliação do envio de mais helicópteros da FAB para o resgate na região metropolitana aqui de Porto Alegre? E aproveito para perguntar em que regiões vão ser distribuídos os purificadores de água. E outra questão também, ministro, é sobre a suspensão do pagamento da dívida do Estado. Como é que está essa situação? Essas três questões. Muito bem. Olha, eu desconheço que exista uma solicitação de mais helicópteros, certo? Quer dizer, eu desconheço que exista essa solicitação. Eu tenho a impressão que toda a solicitação de helicópteros que foi feita, ela foi cumprida, tanto por parte das Forças Armadas, como também das agências, polícias militares de outros estados e assim por diante. Inclusive, na medida que esse trabalho de resgate ele vai sendo concluído, essa estrutura passa a ser utilizada para outras atividades. Distribuição de alimentos, distribuição de remédios, acessando regiões que ainda estão sem possibilidade de acesso, né? Então, nós temos hoje em torno de 100 pessoas, pouco mais de 100 pessoas desaparecidas, e o trabalho de resgate, ele é um trabalho que está basicamente ainda concentrado na região metropolitana e agora com uma atenção voltada para a região sul do estado, com a expectativa do aumento, né, do nível da Lagoa dos Patos e das questões daquela região e da bacia do Rio Uruguai, especialmente Uruguaiana, Itaqui e São Borja, né, que normalmente são as cidades mais afetadas com as cheias na bacia do Rio Uruguai. Os purificadores, eles precisam ser utilizados nas cidades que têm maior número de pessoas abrigadas. Nós queremos concluir hoje uma análise nesse sentido, né? Mas, talvez dessas 70 mil pessoas que estão em abrigos, a gente não tem aí mais do que 10 cidades que concentrem talvez 80% desse público. Então, qual é a grande utilidade do purificador? É viabilizar a água potável no abrigo que não tem água potável. Porque boa parte dos abrigos pode ter água potável, né? Então, 220 purificadores, na nossa avaliação, eles serão suficientes para que a gente possa suprir a demanda da necessidade de água desses abrigos que estão concentrados, na sua grande maioria, aqui na região metropolitana. As questões relativas às medidas econômicas, elas estão sendo tratadas pelo ministro Fernando Haddad e estão dentro do bojo de anúncios que deverá ser feito pelo presidente da República nos próximos dias.
Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos. Eu gostaria de perguntar um pouco mais, um detalhamento do plano de importação de arroz. Se já tem, como que seria feito isso inicialmente, quanto que isso seria importado, e o volume de recursos necessários para isso também, e se já existe algum plano junto ao Ministério da Agricultura, enfim, para mitigar, né, os prejuízos dos produtores do nosso Estado. Obrigada. Nós estamos trabalhando na formulação da medida provisória, porque é uma medida provisória que vai detalhar também para onde será destinado esse arroz. Como eu falei anteriormente, não é o plano do governo importar 1 milhão de toneladas de arroz agora, porque isso, se fosse, corria também-se o risco de competir com a nossa produção local. A princípio, a autorização dessas 1 milhão, comprar agora 200 mil toneladas de arroz, além das regiões que eu denominei antes, Norte, Nordeste e Sudeste, seria para abastecer especificamente pequenos e micros atacados, pequenos comerciantes nas periferias, que normalmente se abastece dos grandes atacados. Então, é uma prevenção para evitar especulação, evitar que o preço suba para os consumidores, especialmente nesses locais que são mais distantes aqui da base produtora, que é o Rio Grande do Sul, que tem 70% da produção nacional. Neste momento, sensibilidade também do governo é que os produtores gaúchos também devem receber uma proteção, mas é uma medida preventiva, é uma autorização para até 1 milhão, mas agora, inicialmente, 200 mil serão adquiridas. A medida provisória ainda está sendo detalhada junto com o Ministério da Agricultura e o MDA. Todas as questões ligadas a anúncios que serão feitos para o campo agrícola do nosso Estado está a cargo também desses 2 ministérios que nos próximos dias estarão aqui conosco. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Tá, e essa foi a entrevista coletiva concedida pelos ministros da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, e da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Eles atualizaram as ações do governo em apoio à população do Rio Grande do Sul após as enchentes que afetaram o estado. O ministro Paulo Pimenta detalhou o apoio à população com a entrega de purificadores de água, água potável, alimentos, colchões, além de várias doações que foram entregues hoje. Doações essas que foram coordenadas pelo governo federal. Segundo Paulo Pimenta, a primeira-dama, Janja da Silva, participou dessa mobilização e também acompanhou a comitiva do governo nesta quarta-feira no Rio Grande do Sul. Segundo o ministro do Desenvolvimento e Integração Regional, Valdez Góes, 1,5 milhão de pessoas foram impactadas com as enchentes no estado. E o governo atua para facilitar a liberação imediata de 37 milhões de reais em recursos para prefeituras que já enviaram planos de ação para atendimento à população. O presidente da Conab, Edgar Preto, também informou que 97 mil cestas de alimentos estão sendo distribuídas com prioridade de entregas em abrigos e alojamentos. E a gente fica por aqui. Confira outras notícias do governo federal aqui no canal Gov. Siga também nossas redes sociais e acesse a nossa agência de notícias. Até a próxima.